Olá, graças a Deus, iniciamos mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje vamos falar sobre pregação. É um assunto que, logicamente, eu logo falei com a direção. Vamos convidar dois pastores, bons pastores, que vai falar sobre um assunto seríssimo, sobre pregação, ainda mais nos dias atuais, né? Com tanta mídia, tanta gente pregando pelas mídias, tantas pessoas até atacando também as pregações. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre pregação. Eu estou aqui com o Paulo Borges, o nosso amigo, pastor Paulo Borges, que é o nosso pastor líder regional lá em Alcântara, São Gonçalo. Pastor Paulo, eu te chamo de Paulo Rogério, mas é estranho falar Paulo Borges, né? É a nossa amizade que já é antiga, né, pastor? É, a nossa amizade ainda falando Paulo Rogério, né? Mas tudo bem, eu vou chamar só Paulo então. Ok. Para não me sentir desconfortável, Tá Paulo combinado. Borges, né? Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo de volta, né? Ao Conexão. Glória a Deus. Pastor, é uma alegria, né, estar participando desse programa que sempre está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Um programa que esclarece dúvidas e que, de fato, edifica a vida das pessoas com assuntos que fazem ali, né, ao coração dos ouvintes, né, aqueles que estão assistindo, levar para mais perto de Deus, né? E essa é a proposta do Conexão, é de fazer a diferença e entendermos, de fato, o X da questão, né? Glória a Deus. Vamos entender o X da questão com certeza aqui no Conexão. Também está aqui o meu amigo pastor Lair Pereira, o nosso pastor Lair, da nossa Igreja de Piedade 2. Pela primeira vez no Conexão, pastor Lair, estamos conectados aqui. Seja bem-vindo no programa Conexão. Tudo bem, pastor? É uma alegria estar aqui com o senhor. Eu tenho a certeza que essa programação também vai abençoar aí centenas, milhares, milhões de pessoas até mesmo. E é uma alegria estar aqui participando com o senhor desse programa. Glória a Deus. Eu vou começar com a pergunta que não quer calar, né? O que é pregação? Pastor Paulo, pastor Lair, vocês vão ter que explicar agora para o público o que é pregação. Vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para vocês, pastor Lair, o senhor quer que eu facilite a sua vida? Se o senhor me ama... Se o senhor me ama, eu te amo em Cristo. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma matéria que fala sobre o assunto, a gente vai prestar atenção nessa matéria para facilitar a vida de vocês, digamos assim. Vamos usar a matéria no nome de Cristo. A pregação tem como principal objetivo a transmissão dos ensinamentos de Jesus Cristo para os fiéis e a salvação de almas para Cristo. Os pastores falam sobre diversos assuntos importantes, como a natureza pecadora do homem, a morte e a ressurreição de Cristo. Nos dias atuais, há o crescimento de coach, profissionais que ajudam no desenvolvimento pessoal e no alcance de conquistas. Costumam abordar temas como autoconhecimento, motivação e superação de metas. Porém, nos últimos anos, aconteceu o surgimento de coaches evangélicos, que misturam a pregação com técnicas de coach, a chamada teologia de coaching. Temos até a teologia de coach hoje, né? Mas vamos deixar isso para depois. Por enquanto, pastores, o que seria a pregação em si? Eu vejo o seguinte, pastor, eu até anotei aqui, uma pregação é um ato de discursar sobre um tema religioso, ou seja, um sermão. E eu vejo o seguinte, que a gente prega aí, é uma coisa que o inimigo não quer, né? Sim. Que a pessoa, ela dê ouvido à pregação, porque se a pessoa dá ouvido à pregação, ela vai desfocar das coisas. Então, se a pessoa está focada em tantos problemas, e independente do que ela está passando, a situação que ela está passando, se a gente pregar o evangelho, ela vai desfocar daquilo que está em evidência, vai dar ouvido, né? Sim. A palavra de Deus, e a vida dessa pessoa vai ser mudada. E também coloquei assim, né? Pode também ser usada para referir um discurso que visa convencer alguém de algo. Alguém está passando por uma luta ou está tendo uma vida errada e esse discurso então Através visa... da pregação, né? Esse discurso então vai fazer essa pessoa convencer da vida errada que ela leva e se voltar para Deus.
Por isso é importante a pregação do Evangelho. Muito importante, né? Né? E é para isso que serve, então, né, pastor Paulo, a pregação, né? Sim, com Uma certeza. das coisas, Uma né? das coisas, verdade, né? Eu acredito que a pregação, né, é uma forma de a gente proclamar, de a gente anunciar o reino de Deus. Foi assim que Jesus trouxe, né, suas mensagens para o povo, né, em Israel, e o povo foi aprendendo, né, o que de fato deveriam fazer para chegar a esse tipo de vida, uma vida nova. Por isso ele prometeu, né, uma vida abundante para o povo. E essa vida abundante, né, ela traz uma realidade transformadora. Então, a pregação em si, ela vai ensinar, ela vai educar, ela vai exortar, ela vai preparar a gente para uma vida que é a vida que agrada a Deus. Servindo a Cristo, né? Com certeza. Vamos lá. Diferença entre ministração e pregação. Pastor Laci, o senhor veio de São Paulo para cá, Laí, né? né? Laí. Laci é meu irmão. Laci, Laci eu conheço muito. É, o Laci. O Laci agora está na Paraíba? Laci está em Piauí. Piauí, Teresina, né? Ah, tá. E passou lá aí. Tá bom. O senhor veio de São Paulo, né? Eu vim de São Paulo. A minha vida toda foi em São Paulo, né? O meu ministério todo fiquei em São Paulo. Agora Quando o senhor veio para cá, o senhor estava em qual igreja em São Paulo? Interior? Eu estava em São Mateus, na regional de São Mateus. São Paulo, Zona Leste. Né? E rodou por São Paulo em vários lugares. Quase o interiorzão todo, né? Quase o interior todo. E a maior parte também eu fiquei em São Paulo, porque eu fui para São Paulo em 95. O senhor foi para São Paulo de onde? Indo do interior mesmo, que nem o senhor era de São Paulo mesmo? Isso, o estado de São Paulo, né? Do interior. Aí eu vim de Batatais para São Paulo. Aí eu fiquei na Praça da Sé. Ficamos na Praça da Sé em 95 ali, né? Aham. Só que a gente já servia lá como obreiro, evangelista na nossa igreja. Hoje está aqui em Piedade 2. Hoje está aqui em Piedade 2. Tá difícil, né, carioca? Pegar o jeito do carioca, o sotaque, né? Aí o pessoal fala assim, isso é meio caipira. Não, porque não é só São Paulo, é São Paulo interior, né? São Paulo interior. Então o pessoal fica... Mas é muito bom estar aqui com o pessoal, estou me sentindo muito bem, muito feliz. Que bom. Realizado. O povo do Rio de Janeiro é um povo quente, né? Um povo quente, receptivo, feliz, pra cima, né? O tempo todo. Glória a Deus por isso. Vamos lá, então. Diferença entre ministração e pregação. Bem, pastor, a pregação, né, ela, como eu falei anteriormente, né, a pregação ela é mais o quê? Ela é instruir as pessoas no caminho que elas devem andar. Mas quando se trata de ministrar, a ministração ela trata de suprir as necessidades espirituais da igreja. A igreja, muitas vezes, ela vai ouvir a palavra, ela vai ouvir a pregação, mas durante aquele processo da pregação, as pessoas vão começar também a receber as revelações de Deus através daquilo que é pregado. E essa ministração é nada mais do que suprir essas necessidades espirituais. Então, o povo tem aquela necessidade de cura, aquela necessidade de uma libertação. A pregação e a ministração, então, elas andam juntos, né? Sim, sempre. Né, pastor Laí? Eu vejo o seguinte, que o pastor Paulo mesmo disse, né? A ministração é um ato de atender às necessidades das pessoas. Você prega, mas tem que ministrar. Ministrar, porque eu cheguei doente na igreja. Aí o pastor ministrou a cura para mim. Cheguei com um problema. O senhor pode falar? Ah, tá, vai. Sim, chegamos com problemas, né? Aí a ministração foi essa. Ministrou a paz pra gente, ministrou a cura, a libertação, porque estávamos aprisionados. Então eu vejo que a ministração é diferente, né? A palavra vai gerar fé, mas você tem que saber ministrar isso. Ministrar isso sobre as pessoas, né? O missionário faz isso muito bem. Excelência. Que isso, o missionário é brincadeira. Quando ele prega aquela mansidão para pregar, quando ele começa a ministrar, aí é bem diferente. Aí você vê várias pessoas sendo curadas, vários milagres acontecendo. Quer dizer, no nosso ponto de vista, pelo que vocês estão falando, e eu concordo com tudo isso, essas duas coisas, elas são diferentes, mas elas precisam andar perto uma da outra. Né? Precisam, né? Porque senão você só prega. Eu até ouvi de uma pessoa recentemente, ela falou, pô, eu fui numa igreja, pastor, e gostei. Mas na hora da palavra, era uma palavra assim, sabe, sei lá, parecia que eu estava num curso de teologia, né? A pessoa dava lá, fazia, dava... logicamente eu não vou falar o nome da igreja, nem nada, nem o nome da pessoa, nem nada. Mas ela falou assim, parecia mais um curso, é diferente do senhor pregando, porque o senhor prega e ministra tanto no meu coração que eu me vejo naquela pregação. E ali eu não aconselho isso comigo. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Justamente, né? Você está pregando e ministrando, não está só ensinando. Você está ensinando e ministrando sobre aquela pessoa, como o pastor que ministrou cura.
sobre a sua porque vida. quando a Você gente- pode falar qual era a enfermidade ou não? Era uma dor de cabeça constante, você entendeu? Não passava. Aí era o pastor que é até irmão do Machado hoje, que está em Portugal, né? Sim. Só que, eu não sei se o senhor lembra, que ele faleceu num acidente. É. Aí, isso em 90 e pouquinho ali. Foi ele que ministrou para o senhor. É. Aí aquela dor de cabeça desapareceu, porque ele ministrou a cura sobre mim. Que legal, né? É. Então essa é a diferença, né? Como eu falei, né? Você prega. A administração, você prega, você traz a notícia do reino. Isso. A importância Vai gerar dela, o fé propósito e tudo dela. mais, mas depois tem que A ministrar. pessoa crê. E aí onde depois você ministra sobre as necessidades, né, que a igreja tem. Então, como o pastor falou, né? Ele chegou lá, ele ouviu a palavra, mas foi ministrado uma bênção sobre a vida dele. Qual era a necessidade dele? A cura. A cura. E ele recebeu a cura devido a essa ministração. É que nem hoje, né, pastor? As pessoas chegam a problema de saúde, problema financeiro, vícios, emocional, né? sentimental, né? Aí você ministra. Você Então, dá a ministração, palavra, dá a palavra, prega e depois ministra ministrar sobre ela. sobre as ela o pessoas. que foi pregado, né? O que foi Justamente. pregado. Porque a nossa ministração é sempre com base no que a gente prega, Pregou. né? Que você não faz sentido você pregar uma coisa e ministrar outra, né? É o discurso, a Tem que pregação tá que, sempre- a pessoa entendeu, né? Exatamente. Convenceu ela. Aí você vai ministrar em cima daquilo, né? Quer dizer, por isso que está sempre atrelado, né? Uma coisa está atrelada à Sempre outra. tá andando Exatamente. junto, né? Deu a revelação, agora eu vou ministrar em cima da revelação que É eu uma dei. coisa que leva a outra, né, pastor? É como a fé, né? A gente não tem fé sem a base da palavra do reino. Sim. Então, se a gente não tem fé, não tem como, né? Não tem a palavra, não tem como a gente ter fé de A fé vem verdade. pelo ouvir, né? Ouvir aí? pela palavra. Bom, muito bom. O que é necessário para que a gente possa ter essa mensagem? Eu vejo o seguinte, pastor, que a gente tem que ter uma vida diária, né? Na leitura bíblica, né? Buscar a Deus em oração, se ouvir a Deus. Porque o Paulo diz, né? Para que no abrir da nossa boca nos seja dada a palavra com confiança, ou seja, uma Sim. palavra revelada. Porque eu não sei se já aconteceu isso com o senhor. O senhor busca a Deus, o senhor lê a palavra, o senhor está, né, afinado naquilo ali. Mas aí, de repente, o senhor chega no altar, assim, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Ah, aconteceu inúmeras vezes. Aí, então é por isso que... acontece né, muito, né, pastor? Muitas vezes. Aí o senhor busca a Deus, o senhor sabe que o senhor se preparou, mas Deus não queria aquilo ali. Deus quer aquilo que Ele quer, né? Aí então você vai dar aquela palavra que Deus quer, no abrir da sua boca vai sair. Às vezes a mesma mensagem vira outra mensagem. Vira outra mensagem, é o que eu quero transmitir para o senhor. Caramba, isso acontece demais. Demais. E é bom, né? É muito bom. É muito bom. Se Você tem sente certeza realizado, que não né? é você, né? Exato. Você tem certeza que não é você. Porque tem aquilo que você queria falar, né? Mas Deus fala, não, é o que eu quero. Então você buscou a Deus no abrir da sua boca, é tudo diferente. E aí, já aconteceu isso com o senhor? Várias vezes. Eu lembro de uma em Madureira, quando eu ainda auxiliava lá, com o pastor Rogério na época, eu lembro de um momento que, pastor, esse momento foi bem estranho. Eu tinha preparado uma mensagem há 3 dias para uma das reuniões. Era uma reunião 6 horas da manhã que a gente costumava fazer, quarta e sexta-feira. E aí era para uma sexta-feira. Eu me lembro que essa mensagem, eu tinha preparado, eu estava empolgadíssimo. Acordei vibrando com aquela mensagem e tal. Falei, poxa, hoje vai arrebentar. Vai ser hoje. a mensagem hoje, aquela coisa. E eu todo entusiasmado com aquela mensagem. Chego no altar, aí comecei a pregar. 10 minutos pregando aquela mensagem. Sabe que aquilo vazio, sabe? Não era aquilo. E eu ficando fora, como se tivesse um peixe fora do aquário. Eu falei, cara... Aí Deus falou, não é isso que eu mandei você falar? Nossa. Na hora eu baixei as minhas orelhas igual um cachorro, quando tomo uma bronca. E aí Deus falou assim, você vai abrir em tal passagem. Ele foi bem específico. Aí eu falei, pessoal, esquece tudo que eu falei até agora. Esquece. Não era o que Deus queria falar, não. Vamos para a passagem então. Aí comecei a pregar aquilo ali. Naquele dia, era tanta gente cega sendo curada, Cara. liberta. Que é o que Deus queria, né, pastor? Teve uma senhora que eu me lembro até hoje que foi um dos mais impactantes. Ela não enxergava de um olho, ela estava na galeria naquele dia e ela gritava lá de cima do altar, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. E eu falei, na galeria, ela, eu tô vendo, como assim você não tá vendo? Ela não enxergava do olho direito. Eu falei, não enxergava nada, eu nasci cega. Caramba. Aí ela foi, botou a mão e tudo, e ela comprovou lá, que ela realmente recebendo, ela falou assim, eu tinha que ouvir isso hoje. Olha aí. Era isso que eu tinha que ouvir. Deus falou que eu ia ouvir uma coisa hoje muito...
que ia mudar a minha vida. E você já ia frustrando a mulher, já, Ia pregando outra frustrando a coisa, mulher, achando que né? estava E eu- arrebentando. né? E assim, não é o que a gente quer, né? É como o Paulo fala, né? A nossa mensagem, a nossa pregação, ela não consiste, né, em persuasão humana, mas o poder de Deus. Então a pregação, ela nunca pode ser algo que venha a ser de nós mesmos, né? De forma alguma. É como o senhor perguntou aí, né? Eu sempre tenho o cuidado de, primeiro, né, procurar ter uma vida mais atenciosa de oração e sempre perguntando a Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Qual é a necessidade que a sua igreja tem? Porque cada dia é uma necessidade diferente que as pessoas têm. Sim. Então, todas as vezes agora, depois dessa experiência, né, que já faz muitos anos, que quando eu comecei na obra, foi depois dessa experiência, eu nunca mais procurei fazer mensagens naquela euforia. Não, eu falei, não, o que o Senhor quer? Você até que eu coloca a fale? mensagem ali, né? Mas A se gente ele até mandar coloca, fazer né? outra coisa, tu vai fazer A outra gente vai coisa. obedecer da forma que Ele mandou fazer, né? É interessante, isso acontece sempre, Deus mudando tudo em cima da hora. E o senhor vê, né, pastor, que é a real necessidade de Deus alcançar as pessoas, né? Sim. E quando você consegue ouvir a Deus, Deus Faz a obra. alcançou aquela pessoa usando a gente, é demais, né? Porque assim, você está pregando e o próprio Deus está ministrando. Né? Exatamente. Pregação, ministração. Porque o que você ia pregar, provavelmente, então Deus não ia poder ministrar no coração daquela Justamente. mulher. E Deus falou, não quero isso, te levou para o livro certo, para o capítulo certo, para os versículos certos, e ministrou no coração dela. Quer dizer, não foi você, né? Eu um dia desse atrás, estava até escutando o pastor Maico falar uma coisa que me chamou a atenção. Ele falou assim, vocês me veem no altar falando, o pastor Maico, tem gente que me critica, porque eu fico falando na terceira pessoa, né? O pastor Maico, ele mesmo fala dele, né? Mas sabe por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu entendo que no altar não sou eu. Aí eu fiquei pensando naquilo. Fiquei pensando. No altar não sou eu, quando eu estou pregando é Deus pregando. Então eu falo pastor Maico na terceira pessoa, porque na verdade não sou eu que estou ali. Sim. É Deus que está me usando. Está corretíssimo. Faz sentido. Com certeza. Faz todo sentido. Porque não foi você que pregou naquele dia. E é tão Deus pregando, foi Deus que mandou ele. Né? E a gente vê tão Deus pregando através da nossa vida que a gente, ao mesmo tempo que está falando, estamos nos ouvindo, aprendendo durante a nossa própria pregação. Isso é fortíssimo. E ensinando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Isso é forte. E quando você está no altar pregando e Deus prega para você. Exatamente. Já aconteceu isso com o senhor? Meu Deus do céu, você fala que coisa incrível, né? Aí foi tão forte comigo que eu parei de pregar assim. Aí fiquei assim, frações de segundo, né? E assim, aí falei pro irmão assim, me dá uma caneta aí. Aí me deu a caneta e falei, pessoal, só um minutinho. Aí eu escrevi a frase, o versículo, tudo. Falei, não, porque Deus me deu uma palavra aqui, e essa palavra é para mim, não é para vocês. Então, eu quero meditar depois. Deus falou ali, dentro do que eu estava pregando, Ele falou outra mensagem comigo, e falou direto comigo, e era para mim aquela mensagem. Ontem aconteceu um negócio legal comigo, ontem o pastor estava pregando, aí veio o seguinte, eu falei para as pessoas, se você não crê, o problema é seu. Agora, quando você crê, o problema é de Deus. Por isso, né, que... Quando você, como é que é? Quando você não crê... quando você não crê... O problema é seu. O problema é seu. Agora, quando você crê, o problema já é de Deus. Deus. É Deus. Eu tô com fé, eu creio, é Ele que tem que operar. Por isso, quando a gente prega, as pessoas creem, o problema já é de Deus, não é delas mais, né? E aí tá resolvido. Tá resolvido. Porque Deus Ele é Deus do impossível, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos lá. Existe traje... Eita... Essa produção está querendo derrubar a gente. Hein? Olha. Existe traje ideal para realizar uma pregação? Traje ideal. Pastor, eu acho que não existe traje ideal, não. Mas a gente se vestir, né? Adequadamente. De acordo com a situação, de forma, com o local. Né? Modesta e sensata, né? Sim. O senhor lembra de uma passagem lá, pastor, que Deus, o cara falou o seguinte, Deus não vê como vê o homem. Mas é importante você estar bem por fora. O exterior, lógico que Deus vê por dentro, né? Mas também o homem vê por fora. Sim. Então você tem que estar de forma, né, modesta e sensata, porque alguém vai ver você por fora também. E vai te julgar. Vai te julgar também. Porque você pode perder o seu interlocutor, né? Você pode perder aquela pessoa que vai te ouvir pelo que você está vestindo. Pelo que você está vestindo. Eu outro dia até comentava com o pessoal do evangelismo, você vai
evangelizar na praia, de terno e gravata, você não vai ganhar Não vai conseguir ninguém. nada. Pode colocar uma camiseta, pode meter uma prancha debaixo do braço, pode botar um bermudão sem sandália, vai para a areia e começa a pregar, tu vai ganhar. Vai. Né? Então, acho que é por aí, né? É a ocasião, né? A ocasião, o local, o momento, né? As coisas. Eu baseio um pouco disso com 1 Coríntios 14, 40, né? Onde Paulo fala que nós devemos fazer tudo com ordem e com decência, né? Então, acho que o padrão seria a decência, né? Seria o decoro daquilo que você precisa filtrar no dia a dia. Sim. É como o senhor falou, né? Na praia você não vai do jeito que eu tô aqui. Eu faço trabalho com jovens há 19 anos. Eu faço trabalho com jovens. Quer dizer, como é que eu vou pregar para um monte de jovem de terno e gravata? Não tem, eu perco eles de cara. A primeira impressão vai ficar. A primeira impressão vai ser, pô, esse pastor, não vou ouvir esse Não pastor. está se conectando com É igual eles, aquela né? palavra, né, pastor Paulo, que fala lá que o jovem que seguia Jesus estava vestido com lençol. Aí não tem como, né? Aí não tem como. Não tem como seguir Jesus vestido com lençol. Com lençol não dá. Então a gente tem que ter vestir- decência e ordem. É, decência e ordem que você está falando. Esse é um padrão, né? A gente vê hoje as pessoas, às vezes, assim, em cima do altar, principalmente, né? Em cima do altar, principalmente, né? A gente precisa ter mais ou menos um padrão. Sim. Mas o padrão não é aquele extremo também. Mas, às vezes, a gente vê muita gente hoje fazendo o quê? Se vestindo de forma indecente, Exatamente. marcando o corpo. E, às vezes, transmitindo a sensualidade, chamando a atenção de Mais pro pessoas. corpo do que mais pra pro palavra corpo que tá do que sendo pra pregada. palavra, justamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. Esse filtro, ele tem que existir. E tem assim, eu entendo em relação a esse assunto que tem pregações e pregações, tem públicos e públicos, né? Você pode estar pregando para a gente de uma obra, ou ou pode estar pregando para ovelhas, ou pregando na rua. E tem igrejas e igrejas, quer dizer, que a gente não vai estar no terreno dos outros. Exatamente. Né? Mas tem igrejas que a pessoa é normal e os ovelhas já acham normal, porque a igreja é assim. Né? Ela cresceu desse jeito. Deus deu esse ministério para aquela igreja. Então, aquelas ovelhas não vão se escandalizar. Sim. Aquelas ovelhas não vão se sentir mal, porque aquela igreja é assim. Já é um padrão que a Foi igreja algo que tem, Deus né? deu para eles. padrão Então, deles. quem está de fora não tem que julgar aquela pessoa. Jamais. Não tem que julgar aquela igreja. Eles são assim, ué. E cresceram desse jeito, foi o ministério que Deus deu para eles. Agora, se você está num ministério diferente, você também tem que se adequar. Né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Justamente. Eu entendo isso. Se eu for pregar numa igreja tradicional, por exemplo, poxa, eu não vou com uma camiseta, eu não vou todo largado, eu vou honrar o local que me convidou a pregar. Exatamente. Né? Eu vou honrar. Seria muito estranho eu estar daquele jeito ali e todo mundo em minha volta, tudo de terno, gravata, tudo serão lá. A gente vai se sentir até meio, né? Constrangido. É como se eu tivesse como é que se Afrontando né? né? O local, né? A doutrina daquele ministério. Bom, gostei. É benção. Gostei. Mas eu posso pregar com outras roupas, né? Pode. Então tá bom. Nós vamos ao intervalo rapidinho. Voltamos já com Conexão. Graças a Deus, voltamos com Conexão. E olha, hoje falando sobre pregação, né? Estamos falando sobre pregar. Você pega um martelo, pega um prego e você bate. Pá, pá, pá. Isso é pregação, né? Você prega o evangelho, prega a palavra, até que a pessoa entende, quebranta o coração dela e aí ela começa a entender que vale a pena servir a Jesus Cristo. Mas já falamos de muitas coisas em relação, ligadas à pregação. Aqui, você depois assista o nosso programa pelo YouTube, lá na Conexão, pastor Ednilson Lima. Se você não pegou o programa todo, você pode depois lá no YouTube pegar esse programa e assistir, tá bom? E falando sobre pregação, eu estou aqui com o pastor Lair, o nosso pastor que veio lá do interior de São Paulo, né, pastor? Eu vim de São Paulo mesmo pra cá, né? O senhor tem o sotaque do sotaque, interior de São né? Paulo ainda. Eu tenho o sotaque. O pessoal brinca muito com o senhor com esse Nem que sotaque? uns me chamam até de caipira ainda. Caipira. Qualquer hora dessa o senhor sobe para pregar com aquele meu chapéu, sotaque, numa aquele bota, chapéu de palha. Sim. Mas vocês já me chamam de caipira, então Vou né? assumir. Pastor Vamos Lair adaptando. Pereira, servo de Deus, nosso pastor lá de Piedade 2. Também o pastor Paulo Borges, que é o nosso pastor lá de Alcântara. Pastor Paulo falando sobre pregação. Eu queria, antes de chamar
um quadro que eu gosto muito, que é o quadro do Abre Aspas, eu queria só falar um versículo com vocês, para que vocês possam já ir meditando nesse versículo. Mateus 10, versículo 7, diz assim: e indo, é uma missão que Jesus deu para a gente, né? É uma palavra, o ide, né? E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então Jesus falou para a gente ir, e tudo que a gente faz, eu entendo assim, tá? Tudo que a gente faz, tudo que a gente prega, cada ensinamento, cada coisa que a gente faz dentro da igreja, é sempre voltado para fazer a pessoa entender que existe um reino, que é o reino de Deus, e que ela não pode abrir mão do reino de Deus no nome de Jesus. Não adianta ficar pregando abobrinha. A pregação tem que ter o poder de Deus, tem que mostrar às pessoas. Exatamente. É assim que eu penso. Mas depois eu vou pegar a opinião de vocês. Primeiro nós vamos agora ao Abre Aspas de hoje. Vamos lá. Pesquisa revela que a maioria dos evangélicos se converte após 18 anos. Vamos lá. Segundo uma recente pesquisa realizada pela Datafolha, a maioria dos indivíduos que se identificam como evangélicos hoje em dia se converteu à fé após os 18 anos. Em particular, 46% disseram que começaram a frequentar cultos a partir dessa idade. Em 55% dos casos, nem o pai nem a mãe frequentavam a igreja durante a infância deles. O levantamento revelou a importância dos laços comunitários fortalecidos nos templos. Muitos relataram ao Datafolha que recebem apoio em seus pequenos empreendimentos e até ajuda em casos de necessidade. A pesquisa indica, por meio de depoimentos, que a presença da fé no cotidiano dessas pessoas vai além das pregações, transbordando no âmbito espiritual para o social. A fonte é radio93.com.br. Pastores, bom, a gente viu uma mensagem, né, que Jesus manda a gente pregar sobre o reino, dizer que é chegado o reino de Deus. E essa pesquisa da nossa enquete de hoje, do nosso Abre Aspas de hoje, é interessante porque eles estão, como é que eu vou dizer? Eles estão entrevistando jovens convertidos que os pais, quando eles eram pequenos, não eram convertidos. Então, assim, aí é normal, eu acho até normal que a pessoa tenha 18 anos quando começou a frequentar a igreja. Né? Não tinham pais convertidos, então focaram nesse grupo. Assim, é muito difícil os jovens irem para a igreja. Hoje em dia, então, muito difícil, porque eles têm uma visão da igreja muito distorcida, até que chegam na igreja. Aí percebe que é tudo de bom, né? Mas quando os pais levam eles desde o pequeno e já estão naquele ambiente, já entende que é um ambiente bom, que é um lugar bom, tudo bem. Nesse caso, não. Nesse caso, 18 anos, exatamente porque os pais não levavam quando eles eram crianças. E aí, vamos pregar o reino, que é chegar do reino, e vamos começar a fazer esses jovens entrarem na igreja mais cedo e depois levarem seus pais, inverter, né, os pais que levam os filhos, mas os filhos levando os pais. Ou a gente, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Bem, pastor, como o dado foi informado, né? A partir dos 18, geralmente a partir dos 18 também, porque a gente vê que eles agora passam a viver uma vida mais independente, passam a trabalhar, passam a buscar uma faculdade, buscar alguns projetos, e eles começam a perceber que a vida não era bem aquilo quando era na adolescência, quando não era na infância. Sim. E aí começam a ver o quê? As adversidades. E as adversidades muitas vezes nos levam o quê? A buscar aquele que é todo-poderoso para realmente ajudá-los a lidar com essas dificuldades, crescerem e vencerem essas barreiras também, né? E como os pais nunca tinham levado eles ou frequentado a igreja, eles não tinham essa referência e vão aprender isso de uma forma muito mais tarde, como a maioria de nós, né? Eu, assim, graças a Deus que eu já vim, assim, minha família era católica no início, mas eu vim conhecer o Evangelho já nos meus 11 anos de idade, nos 12 anos de idade. Que bom para você. Né? Eu já conheci na minha adolescência, ali, na pré-adolescência ali, eu conheci a Cristo ali, num vazio que eu tinha. Então, Cristo me preencheu. Eu tive um encontro com 11 anos você já tinha um vazio? Sim. Com 11 anos, não entendia, né? Com 11 anos eu completava o meu vazio mergulhando no lago.
cheio de lama. Era. Então eu passava por essa turbulência dentro de mim mesmo, né? Criança, né? 11 anos. 11 anos, assim, a gente vê que assim, o que criança de 11 anos quer? Brincar, se divertir, ficar na rua, jogar uma bola, né? Comer doce, que é isso tudo. Mas eu sempre tinha um vazio que isso me pegava chorando o tempo todo. Então Deus passava mudou essa isso. crise vazia e eu perguntava, por que essas pessoas são tão felizes e eu não sinto essa felicidade dentro de mim? Então eu comecei a me questionar. E no dia que eu me questionei, foi a primeira vez que eu fiz a oração. Falei com Deus, se o Senhor existe, então me mostra que o Senhor existe. Foi onde Ele me abraçou. Eu senti, de fato, os braços do Senhor me envolvendo. E eu abri o olho para ver se aquilo era mentira ou não. Pensando que alguém tinha me abraçado na igreja. E não vi ninguém me fazendo aquilo comigo. E Ele falou, você não falou comigo? Você não queria saber se eu era real? E foi onde eu provei. E aí, pastor? Eu vejo o seguinte, na nossa época, pastor, não tinha tanto, né? Como que eu digo? Não tinha as redes sociais, nem celular tinha, Sim, né? sim. Tinha aquele televisor. Não, na minha época já tinha, na sua que não tinha. Nós somos Eu experientes. sou mais novo. Não, brincadeira. Na minha época também não tinha, não. Mas eu falo para o senhor, né? Os atrativos do mundo De hoje, né? é muito grande. Muito É grande. muito grande. Na nossa época, lógico que não tinha essa evolução toda. Sim. E aí não tinha. A gente, na nossa época, Mas era na era rua outras brincando, formas, né? né? Na Arrancando rua. tampão do dedo, jogando bola Exatamente. na rua. O evangelho nem era pregado, né, pastor? Na nossa época. Não, era Devagar. 2% do país que pregava o evangelho. Exato. Eu me lembro que a minha mãe, ela assistia o Rex Samba na televisão. Jimmy Swaggart. Isso era em 77. A primeira concentração de fé que a gente foi um pregador aí que já partiu também, Davi Miranda, você conhece? Foi fazer uma concentração em Franca, em 79. A gente foi participar dessa reunião, o missionário estava entrando na televisão nessa época, né? Sim. Aí, então, a gente ouvia essas mensagens, mas é raríssimo. E não tinha, parece, uma finalidade nenhuma. Mas o tempo foi passando, parece que uma semente ficou plantada. Aí, depois dos meus 24 anos, 23 anos, eu comecei para a igreja. Então, hoje, o evangelho é muito pregado. Sim. As mídias sociais estão É aí. tão pregado que tem pessoas que estão desprezando. Exatamente. Você tem uma vida muito mais fácil, deveria ter, né? Uma vida muito mais fácil, porque o evangelho está sendo pregado todo dia, em tudo quanto é lugar. Aí o senhor pode ver, então, que hoje é tão pregado que os jovens, eles já tomam essa decisão própria, né? Sim. Tem uma igreja para ir, é cômodo, o negócio é muito fácil. Hoje eu vejo que é mais fácil, então. Mas naquela época, sim... Mais fácil em relação a pregar o evangelho e ganhar os jovens. Os jovens. Porque hoje eles se definem, né? Sim, mas olha só, eu entendo. Mas hoje também, o mundo, né, vamos falar assim, o mundo também tem atrativos Se aos multiplicou da mesma montes forma, né? e que alcançam os jovens, voltado para os jovens, né? Os jovens são muito ativos nessa geração, né? E cada vez mais ativos, e tem que ser assim mesmo, eu concordo com isso. Mas só que os jovens, eles estão tão ligados em tudo o tempo todo, Sim. que eles olham para a igreja e eles ficam meio escabriados. Pô, na igreja, o que eu vou fazer na igreja? Aí roupa, mudar de roupa, jeito, né? Ser Aí crente. vão criticar minha tatuagem, algumas igrejas criticam, né? Vão criticar, vão falar. Então, ganhar jovem hoje, por incrível que pareça, não é tão fácil assim não, amigo. Não é tão fácil não. Mesmo. Porque se a pregação é pregada, o evangelho, largamente, por mídia, por tudo quanto é lugar, Era pra tem ter muita... sido mais Na fácil, mídia, por exemplo, na mídia tem muita discussão de crente, irmão. Demais. Fica um pastor batendo no outro. Pô, bate no diabo, caramba. Exatamente. Vai ficar batendo um pastor no outro, um falando mal da igreja do outro. Vai pra mídia pra falar mal do diabo, então. Vai ficar... E os jovens ficam vendo aquilo ali, pô, os pastores um brigando com o outro, um falando mal da igreja do outro, um falando mal que um tem parede preta, outro tem parede vermelha, outro não tem parede nenhuma. Mas, irmão, verdade, né? esquece, deixa as pessoas pregarem. E assim a gente vai perdendo nossos jovens, tá? É uma batalha. Eu vejo jovens às vezes entrando, eu falo para eles convidarem, né? Pô, você vê que eles ficam perdidos. Apáticos, né? Aí, agora que lógico, a palavra entra, Jesus entra aí de muda, né? E graças a Deus tem alcançado os jovens. Mas, poxa, você vê uma festa rave, por exemplo.
Você vê jovens indo para festa rave de madrugada de 12, 13, 14 anos. Meninas de 12, 13, 14 anos indo para festa rave de madrugada. Vai chamar para a igreja. O próprio pai fala assim, não, vai para a igreja, vai sair da igreja 9 horas da noite, não pode ir. O triste é isso, né? Pô, 9 horas da noite. É perigoso ir para a igreja, Entendeu? mas não é 9 horas perigoso da ir para noite. O pai está proibindo porque a pessoa não pode sair da igreja 9 horas da noite. Ao invés de incentivar, né, aí vai pastor? pro rave, Motivar, né? vai pra rave. E passa a noite toda, Passa a chega de noite toda madrugada. na rave, com bolinha, com não sei o quê, com droga sintética, com um monte de coisa. Quer dizer, então não é tão fácil também, mesmo com toda... Mesmo com toda a toda facilidade essa pompa, de hoje, toda né? essa condição, porque na nossa época, os crentes eram os bíblias, né? Os Bíblias. Aquele pessoal, a maioria da Assembleia, né? Tinha Deus é Amor, mas a maioria da Assembleia, tinha algumas igrejas, mas a maioria era Assembleia, né? Aqueles bíblias, aquele pessoal tinha a Bíblia na mão, e a gente olhava assim, não dava muita... Liga né? não, Pelo contrário, aí foi entrando. Hoje em dia, eu acho até que tem alguns que veem o evangelho como status, né? A pessoa faz questão de falar, eu sou cristão, sou da igreja tal. A vida às vezes nem condiz, mas ele faz questão de O evangelho evangelho hoje mas é naquela visto época mais, a pessoa né? se escondia, tinha até medo de falar, vergonha de falar que era crente. Até para carregar a Bíblia era um trabalho, né? Ô, Sacrifício. por isso que era escondido. chamado dos bíblias, né? A gente era chamado dos bíblias, né? A gente era O pessoal não chamado queria assim. O ser Sonara zoado, fala muito né? isso. Poxa, 1, 2, 3% da nação, imagina. Hoje a gente está com pouco, 40 e poucos por cento já, quase a metade hoje já, quer dizer. Mas mesmo assim ainda é difícil, eu vejo como difícil ganhar um jovem. Agora, quando um jovem com 18 anos, que é já né, meio que emancipado, mesmo que né, tomando conta da sua própria vida, eu tenho um de 17 anos na igreja, 18 anos lá na igreja, que eu fui falar com ele, ele está há pouco tempo, alguns meses na igreja, e eu orei por ele, fiz um propósito e ele conseguiu entrar na faculdade. Está todo feliz. Aí ele começou a ficar na igreja, ajudando também. Eu falei, por que você não fica mais aqui? Ele falou, pastor, eu moro sozinho. Pô, eu tomei um susto, sabe? Ele, não, eu moro sozinho, eu tenho que fazer tudo, e tenho que ir para a faculdade, tenho que trabalhar. Aí eu, 18 anos, já mora sozinho. Eu achei legal. Nos tempos atuais a gente vê ele está muito firme isso, na né? igreja, por isso que eu achei legal. Né? Ele está firme, né? Ontem ficou lá quase que o dia todo comigo lá, aprendendo as coisas, ajudando. Quer dizer, é um jovem que mudou há pouco tempo atrás, há poucos meses atrás, estava no mundão aí, fazendo um monte de coisa. Mas Deus entrou e converteu. E que o senhor falou, né? Era para ser mais fácil hoje, a Era pra conversão ser é mais mais fácil. fácil. E não é assim. Aquela ideia que o senhor trouxe de é mais fácil, era para ser. Era para ser, né? Mas eu acho que não é, não. O que você acha? Eu também penso da mesma forma, pastor. A gente lidar com gente todo dia, com a juventude, né? Nós somos pastores, Sim, né? sim. Então, é igual ali em Alcântara, onde eu estou já vai fazer 8 anos também. Pô, ali você vê um monte de jovem perdido passando Muitos ali. jovens assim, a gente convida e fala, conversa, e diz, quer saber de Eles igreja lembram da não? gente, né? Igreja pra quê? Eu já estou curtindo minha vida, já tenho minha faculdade, já tenho minha vida, já tenho isso, já tenho aquilo. E é uma batalha. E só aparecem muitas vezes quando há uma adversidade mais severa sobre a vida deles e eles se veem que não tem uma saída, vão buscar Deus. Vamos para a igreja, pastor, ora por mim, ora pela minha muitos vêm faculdade. para a igreja desse jeito, né? Pela Por causa necessidade. de adversidades, É isso né? aí. É isso que eu falei. Eu até entendo que Deus ele permite algumas adversidades na nossa vida. Para que justamente ele venha buscar. Para despertar, né? Porque tem gente que só desperta na adversidade, a verdade é essa. Enquanto eu estiver no bem bom, mergulhando de cima do barco, ela vai continuar. Aprende com sofrimento, né? Aprende com sofrimento. Aprende com sofrimento. Bom, é isso. Vamos voltar aqui para as perguntas que a gente está... E aí a gente já falou sobre aquele versículo, né? Sim, Porque sim. a gente tem que pregar o reino, né? Pega o rei. Ficar pregando abobrinha Não, assim, eu acho que tudo tem sua hora, seu momento, né? Você tem que falar de prosperidade, porque Deus é Deus da prosperidade. A prosperidade é dom de Deus. Então, tem que falar de prosperidade. Cura, milagres. Deus é Deus de milagres. Como é que eu não vou falar de milagres, né? Falar que Ele nos deu o poder dEle para a gente poder repreender todo o mal. Jesus fez isso. Em meu nome, vocês expulsarão demônios. Em meu nome, vocês curarão enfermos. Tem que ensinar isso, né? Mas tudo tem que ser atrelado, voltado, para a pessoa entender que existe um reino, para ela viver na vida eterna, que é o reino de Deus, que já chegou até nós. Só que alguns estão desprezando o reino de Deus, sei lá, por N motivos, por prazer, por não acreditar, por ter uma raiz de outra religião, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas é importante, né? Bom, existe em pregação coach.
Existe? Existe Paulo? sim, pastor. Existe, né? Existe. Atualmente, então, Meu é o que Deus. tem viralizado nas redes sociais. Meu Deus. Nas redes sociais a gente vê O senhor muito tem jeito de isso. coach, hein? Você passou Não, lá aí. pastor, eu vou falar para o senhor. Passou lá aí, não. Passou lá e tem jeito de coach, não tem? Não, eu gosto de ouvir, mas só que a pregação coach, ela não mexe com o seu espírito, com a sua fé. Ela mexe com o seu emocional, porque são palavras, né, de efeitos até mesmo. Sim. Autoajuda. Que E a alcança maior o seu ajuda que tem é a psicológico. pregação, né? pastor. Alcança o seu É psicológico. uma metodologia humana, né, É pastor? humana, ferramenta de Eu desenvolvimento citei humano. ainda há pouco, né, sobre o Paulo falar que a nossa pregação, Paulo diz o quê? Não consiste de persuasão humana. Seria a pregação coach. Seria uma pregação coach Persuasão ou de humana. outras formas similares. Mas, assim, você já presenciaram alguém se pregar, receber, ser ministrado por um pregador coach e ver a vida dela mudar? Porque a gente vê muitos testemunhos. Né? Não é nenhuma crítica ao coach, né? Sim, sim. Não estou criticando o coach, cada um sabe o que faz. E se eles querem, dentro da sua palestra, inserir Jesus Cristo, pô, para mim está ótimo. Quer inserir o Evangelho, quer inserir a fé, quer inserir Jesus na sua palestra coach, poxa, para mim é melhor do que inserir outras coisas, né? Mas realmente não é uma pregação como a gente está acostumado a ver, que vai trazer você a salvação, que vai voltar você ao espiritual, igual o pastor Laí falou, isso aí. vai fazer o seu espírito prevalecer, o Espírito Santo trabalhar na sua vida, te transformar, te libertar. Transformar né? essa palavra. Agora vai e joga pra cima, não joga? Eu já vi alguns... O sal sai vibrando, né? Esse tipo de pregação joga você pra cima. Você sai de lá, agora eu vou pisar na cabeça do voando. gigante Golias, sai de perto de mim. A pessoa sai dali, fervendo. Lógico, alguns depois vão murchar por falta do espírito. Espírito é isso aí. Mas se unir as duas coisas não resolve? Sim. Não dá pra unir as duas coisas? Ou não? O senhor tem jeito de coach. Não. O senhor está profetizando demais. O senhor está profetizando. O cabelinho todo arrumadinho. Tá no padrão, né, Não, eu sou pregador do evangelho. Pregador do evangelho, pessoal. E tá bom demais, né? Tá bom demais. Tá bom demais. Mesmo vindo do interior. Tá Mesmo, bom mesmo, demais. Tá uma benção. Glória a Deus. Nada. Isso falou, né, pastor? O Paulo falou, né? Uns prega por isso, mas o importante é que Cristo seja anunciado, né? Sim. Uns prega por soberba, O próprio por vanglória. Jesus, né? Quando falaram que estavam pregando lá fora, um grupo, e os discípulos mandou eles pararem, lembra? Aí os discípulos falaram assim, para de pregar. Aí eles entram, crentes que estão abafando, né? Aí falam assim, Jesus, a gente viu alguém falando do Senhor, mas eles não andam com vocês, não andam com a gente. Então a gente proibiu a gente falar do Senhor. Aí mas quem mandou vocês fazerem isso? Deixa falar, ué. Quem não é por mim, né? É contra mim. Quem é por mim, né? Ele falou. Entendeu? É interessante isso, né? Muito interessante. Agora, tem que abrir os olhos, porque é um tipo de pregação que não traz salvação, por exemplo. Não traz santificação, por exemplo. É porque Traz o vigor, foco, né? traz força, traz Isso, desejo de pastor. crescer. Tenta trazer uma alegria emocional. Traz uma alegria emocional, que é importante, né? Irmão, a alegria emocional é importante. Poxa, a alegria emocional é muito importante. Porque tem gente que se o emocional está abalado, acabou. Ela não vai sair Nem do a lugar. fé a pessoa consegue usar. É a tristeza da alma, né? Pô, que isso, eu já passei por isso, irmão, antes de Cristo, na minha vida, eu passei por isso. O emocional, quando ele está abalado, você perde o chão, você fica desnorteado. Não tem Você começa motivação até a nenhuma. pensar loucura, sem motivação, esquece os seus sonhos, os seus projetos. Então é importante. Agora, se puder unir os dois, né, irmão? Se puder... Eu até creio que vai aparecer ainda assim... Se a ferramenta ela é só uma usada ferramenta. para o reino, É. se ela é usada realmente para a salvação em Cristo, amém. Agora, quando é usada só para si, Ah, sim, para tirar proveito, né? tirar proveito, aí aí onde está o boas erro, né? ideias, né, pastor? Aí eu tenho que ficar ligado. Aí onde está o A gente erro. tem que ficar ligado. Entendi. Mas então, existe a pregação coach. A pergunta é essa. Existe Sim. pregação coach? Sim, com certeza. Existe. Não é só palestra coach. Hoje em dia existe pregação coach também. existe bastante, sim. Tá bom. Entendi. Falar sobre Jesus é pregar? Com certeza. É? Então, tudo que eu falar a respeito de Jesus, para alguém, é uma pregação. Então, Sobre Jesus, com certeza. isso já valida a pergunta anterior, né? Existe pregação coach? Sim. Existe, porque se a pregação, ela se fala de Jesus, de qualquer jeito, você está pregando, então ninguém mais pode criticar o coach.
que está, né? Que está palestrando e está falando de Jesus dentro da sua palestra. Então ele também está pregando. Com certeza. Falando de Cristo, sempre está pregando. Então essa pergunta Cristo, valida a ele pergunta sim, anterior. ele é a peça central, né? É. Ele é a Uma peça maneira- central da pregação. Jesus é a peça central da E é salvação. uma maneira, né, pastor? Uma maneira de anunciar a mensagem. Falar de Jesus é uma maneira, né, de anunciar a mensagem dele. Sim. E é uma coisa muito importante também, né? Não só falar, né? Mas a maneira que nós vivemos. Sim. Não é verdade? É aquela história de como é que é? Uma atitude vale mais que 1000 palavras, não é isso que o pessoal comenta? Eu já ouvi Tem coisa uma assim. frase assim, assim, né? não Uma me lembro atitude agora. vale mais do que 1000 palavras. E é verdade, porque a gente prega com a nossa atitude também. Não só com palavras, né? Eu já ouvi esse, pastor, a maioria dos pregadores também falar. Tem gente que não vai se converter porque vai ouvir a palavra. Vai converter por causa de uma Bíblia viva. Nós somos a Bíblia viva, né? É a carta viva de Deus, o apóstolo onde Paulo é que o senhor falou, né? está, onde é que o senhor entra, onde é que o senhor mora. Só vê a sua diferença, né? Por que esse cara é assim, né? Porque ele é um pregador do É um evangelho. pregador do evangelho. Interessante isso, né? E é verdade, né? As nossas ações, às vezes, vai pregar muito mais do Muito que você mais. abrir a Bíblia e ficar E ficar falando. pregando, de repente... Mas conta-se um caso de um pregador... Conta-se um caso, tá? É um caso, conta-se. Que ele foi no restaurante, né? Já ouviu esse caso? Ele vai no restaurante e ele não foi bem servido e ele não tratou bem o garçom, o gerente, não sei, não tratou bem. Ele era pregador. Aí no domingo, quando ele vem para pregar, na primeira fila está exatamente o garçom que ele não tratou bem, com a família dele. Aí ele não conseguiu pregar, mas pediu para falar com a família depois e pediu perdão para a família, porque ele caiu a ficha. Né? Eu sou um pregador no altar, mas lá no restaurante eu não sou um pregador, eu não sei tratar bem as pessoas. Quer dizer, aí caiu a ficha, ele não conseguiu pregar, mas depois teria conversado com a família, pedido perdão à família e acertado com a família, e isso foi a humildade dele de reconhecer. Diz, eu não sei se essa história é real, se é verdadeira, se não é, mas eu ouvi essa história. Olhando para a experiência da vida, a gente sabe que isso acontece muitas vezes, né? Como é que isso fala assim? acontece? Como é que fala isso lá no interior de São Paulo? Ixi. Ixi. Acontece muito, infelizmente. Vamos lá, então. A cultura local deve ou não interferir na forma de pregar o evangelho? Forma de pregar. O evangelho é o mesmo em tudo quanto é lugar. Mas na forma de pregar, a cultura local deve interferir? Acaba interferindo, sim. Porque você não vai falar de um assunto em um lugar que não tem nada a ver com aquele lugar. Eu me lembro do apóstolo Paulo lá em Atenas, quando ele chega olhando o panteão lá, os deuses, né? Atenienses, bem né? Ele lembrado. chega no Aerópago, né? Se eu não me engano. E aí Os ele vê nichos lá, que ele vê ali, dos deuses. Com certeza ele viu lá os deuses lá. E aí vê lá uma que só tipo assim, o Deus desconhecido. E aí ele chega anunciando, né? Falando assim, olha, eu vi lá no panteão de vocês que existem vários deuses que vocês acreditam. Mas tem um lá dizendo que é o Deus desconhecido. É o Deus desconhecido. E esse é quem prego. É o Deus que sirvo. E aí ele começa a anunciar, começa a juntar todo mundo ali. E ele vai alcançando as pessoas ali, né? Então ele pregou de uma forma a atender a necessidade local. Não atacou local. a cultura local, né? Não, a deusa Diana momento. mandava naquele lugar. É isso aí. A deusa Diana Havia um comércio violento ali, né? Então, tanto que ficaram chateados com isso. Porque ele acabou estendendo um pouco a mais e aí o povo começou a falar que ele era o paroleiro, né? E aí, pastor, cultura? Eu vejo o seguinte, que no nosso país, né, pastor? É bem meio largo o negócio, né? Mas aí tem lugares aí que interferem sim. No próprio país nosso, né? Já tem lugares, né? Pô, tem, assim, por exemplo, palavras aqui no Rio não podem ser ditas em outro estado. E no norte, nordeste, alguns lugares do norte, nordeste, alguns estados, se você falar, vão dizer que você está xingando no altar. Você vem do lado de lá, sul, aquele lado de lá, vem para cá, para o Rio. E fala algumas Você coisas. fala alguma palavra no altar, o pessoal vai bater em cima de você. O pastor falando palavrão lá. Mas não é, que lá no seu estado é normal. É uma cultura diferente. Pô, tem palavras em Portugal que, cara, que é isso, irmão?
Palavra importante, São que se você palavrões falar enormes aqui, aqui, né? você falar que o obreiro vai subir e vai te tirar do altar. O próprio obreiro vai subir e vai te tirar se você falar essas palavras aqui. Eu tenho uma palavra na Bíblia aí do Hebreus 12 Cuidado em quando diante. você vai falar isso. Não vou falar não. Eu falo assim, deixando todo o embaraço, né? Sim, E sim. a gente fala normal. Aí quando eu falei na igreja, tinha um casal que não era daqui, de São Paulo, estava em São Paulo ainda, em Campinas nessa época. Sim. Aí falou, nossa, pastor, o senhor viu o que o senhor falou? O senhor falou assim, que tem que deixar o embaraço. Eu falei, mas tá escrito aqui. Ele falou, não, embaraço é que é a mulher grávida. É isso aí. É, no espanhol, né? Entendeu? Ele veio de... Embaraço lá é mulher grávida. É grávida. Aí você vai deixar sua mulher Deixar grávida? você vai deixar. O cara Como que eu ficou vou doido deixar? com o senhor, hein? Ele falou, como que eu vou deixar a mulher? Assim, né? É um desafio que o pregador tem Meu Deus. Aí eu mostrei pra ele na- de se aí- adequar às culturas, né? Aí, pastor, eu mostrei pra ele na Bíblia. Eu falei, não, é porque isso aqui tá escrito que embaraço é aquilo que te prende, te segura. É por isso que é bom ter várias versões. Por isso que é importante, né? Mas como é que você vai imaginar, né? Não tem nem como, precisava. Você tem pastor, que é ficar difícil. ligado na cultura mesmo local. Mas é. É isso, amigos. Nós vamos agora ao quadro Opinião. A pergunta de hoje é: o que uma mensagem precisa conter para ser considerada uma boa pregação? Eu estou curioso para saber o que o pessoal falou sobre esse assunto nas ruas, né? Mensagem, pregação. Vamos lá, vamos ao quadro Opinião. A boa pregação é sentir a palavra, sentir o Deus na nossa vida, entendeu? Sentir a presença de Deus, né? O temor de Deus na nossa vida. Para mim, a boa pregação é aquela que convence você de que você precisa mudar. De que você tem que reconhecer que a palavra de Deus, e só ela pode fazer isso, né? Através do Espírito Santo. Então você, quando vem para a igreja, você nunca vem bem. Você sempre vem com uma carência, né? Com alguma coisa está em demanda contra você e você vem buscar a resposta de Deus. Então, você vem com essa expectativa e a palavra de Deus faz você sair plenamente satisfeito. Para mim é a palavra, entendeu? Porque Jesus existe na nossa vida. Se não fosse ele, que seria de nós? Por isso que eu falo para você, o que eu entendo é isso, entendeu? Eu venho aqui para aprender a falar, entendeu? Se eu não falei explicado para você, você me desculpe, entendeu? Mas é o que eu sinto, de todo o meu coração. Sim, Deus fala conosco através da pregação, não é só oração, através da pregação também. É a palavra, né? Bem assim, explicada, bem entendida, a palavra de Deus bem explicada, igual foi da quarta-feira à noite, foi uma palavra que eu saí daqui entendendo, né, o que Deus tinha que falar comigo. E eu tô entendendo, porque anoto tudo que o pastor fala, e chego em casa, medito na palavra, e uma coisa que está me abençoando para eu poder passar para os outros, para eu poder levar o nome de Jesus para os outros, a gente tem que entender. Então, graças a Deus, está sendo uma benção a palavra do pastor Mike, né, que Deus usa ele para nos ensinar, né, nos dar entendimento. O nosso pastor Maico ali abençoando as pessoas e a irmã ali falando, né, de chegar, de receber a palavra e entender. Então, assim, a pergunta, pastor Zé, o que uma mensagem precisa conter para ser considerada uma boa pregação? Eu acho que ficou claro em todos os entrevistados que para ser uma boa pregação, ela precisa ter entendimento, precisa ter a revelação do que está sendo pregado. Então, é importante que uma pregação tenha princípio, meio e fim. Né? Que saiba ter uma boa introdução do que se vai pregar, trazer o tema central, formar um tema e trazer todo aqui esse tema para a pessoa e finalizar sem sair do tema, né? Porque senão a pessoa fica sem saber, o que eu aprendi hoje sobre cura, sobre libertação, o pastor pregou sobre um monte de coisa. Fez uma salada. Fez uma salada, né? Uma salada mista, né? Quer dizer, então tem que ter princípio, meio e fim. E a pessoa, acho que todo mundo deixou muito claro isso, né? Sim, com certeza. Muito claro. Bem claro, né? Tá certo. Então, com toda essa clareza, vamos ao X da questão de hoje. Vamos lá. Qual a importância de assistir uma pregação presencialmente? Lógico que a gente já assistiu muitas pregações virtualmente pela pandemia, né? 2019, 2020, mas depois voltamos para o presencial. Depois que a gente volta para o presencial, algumas pessoas têm dificuldade de voltar para o presencial. Eu recebi uma pessoa agora, em 2024, que desde a pandemia não vinha na igreja.
continuava assistindo os cultos pelo YouTube. Quer dizer, essa pessoa teve muita dificuldade, como ela, muitas tiveram. Mas qual a importância? Eu trouxe Hebreus 10 e vou ler para vocês, nesse X da questão de hoje. Versículo 24 e 25, diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é um costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. Então eu entendo que a importância é você ter aquele calor humano, você ouvir o pastor pregar, você sentir como que o pastor está sendo usado por Deus, você perceber que Deus está ali naquela congregação. Congregar é estar unido com pessoas em prol de um assunto, que nesse caso é a pregação do Evangelho. Então você tem as reações da igreja, você tem as reações do louvor, você tem as reações dos obreiros, você tem suas próprias reações e tudo isso dentro da igreja, presencialmente. Então é importante você frequentar uma igreja. É importante você fazer parte de uma família, uma congregação e não ficar só virtualmente, até porque virtualmente você não sabe quem é que está do outro lado. Nem sempre você está ouvindo o seu pregador, o seu pastor. Aí você vai ouvir um pastor que você não conhece a índole dele. Quer dizer, então, eu tenho muito cuidado com pregadores de YouTube, né? Por causa disso. Tá certo? Então, esse é o X da questão de hoje. O Conexão hoje falou sobre pregação. E eu trouxe aqui para vocês os nossos pastores, o Paulo Borges, que é o nosso pastor lá de Alcântara. Pastor Paulo, foi um prazer tê-lo aqui com a gente novamente. Seu endereço, suas redes sociais, como que a pessoa te encontra lá em Alcântara e em quais dias e horários. Olá, pastor, é uma bênção, né? Sempre participar desse programa, foi uma honra. E nosso endereço lá é Rua Manuel João Gonçalves, número 500, no coração do Alcântara, ali em São Gonçalo. Domingo, principalmente, nossas reuniões lá são 8, 10, 15 e 18 horas. Você pode encontrar a nossa rede social lá, IGD Alcântara, sede regional, no Facebook. Você vai ser muito bem-vindo lá e bem recebido em nossa igreja e vai ser uma honra conversar com você em uma de nossas reuniões. Graças a Deus. Pode procurar, que é um pastorzão que está lá em Alcântara, tá bom? Também tem um pastorzão aqui do meu lado, pastor Lair Pereira, o nosso pastor da Piedade 12. Pastor, foi um prazer tê-lo aqui com a gente no Conexão, sua primeira participação. Espero que o senhor possa vir outras vezes no Conexão. Nós já estamos conectados, né? Então, que o Senhor possa dar aqui as suas redes sociais, seus horários, seus dias, para que a pessoa possa chegar lá e encontrar o Senhor e conversar com o Senhor. Pastor, foi um prazer participar aqui desse programa maravilhoso com o senhor aí, pastor Paulo. E eu estou aqui na Piedade 2, na rua Padre Manuel da Nóbrega, número 16, esquina com a Dom Helder Câmara. Nos domingos nós temos as reuniões 8 horas da manhã, às 15 e às 18 horas. Quarta-feira, às quartas-feiras, às sextas-feiras, 9, 14, 19 30. Facebook, Lair Pereira, meu Instagram, @PRLair. Graças a Deus. Então, nós estamos conectados, pastores. Meus amigos, eu estou na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em Bangu, em frente à estação de trem. E eu tenho convocado todos para estarem comigo nos domingos, de manhã muito especial, 7, 9 e meia, e eu volto às 18 horas. Quarta e sexta eu faço 8, 14 e 19 horas. Domingo, todo primeiro domingo, às 19 horas até às 21, às 20 horas e 30 minutos, temos a nossa reunião de 90 minutos com Deus. Enfim, nós estamos dispostos ali e preparados para te abençoar no nome de Jesus, tá certo? Pastores, é um prazer estarmos juntos mais uma vez. Espero poder contar com vocês novamente, tá bom? Com certeza. Meus amigos, eu fico por aqui. Um forte abraço. Até o próximo Conexão.